Hoje é noite de Copa do Brasil, hoje é noite de Vasco da Gama, é noite de Fernando Diniz na beirada do campo e o vascaíno espera que seja noite de espetáculo, mais um espetáculo no Caldeirão, assim como foi sábado. É claro, aqui nesse Acorda Vascão eu vou trazer a você, torcedor vascaíno, tudo com relação à partida entre Vasco da Gama e Operário de Ponta Grossa pela terceira fase da Copa do Brasil. Vasco precisando de uma vitória simples para chegar às oitavas de final da competição. E além, é claro, de falar de Vasco da Gama e Operário, trazer muitas outras informações. Tem informação com relação, a Brian Rodrigues. O Vasco, mais uma janela, vai tentar a contratação do atacante uruguaio, mas não será fácil porque tem clube do futebol brasileiro interessado no jogador. Além de Brian Rodrigues, falar também sobre a situação de Renato Augusto, tá? O jogador que o Fernando Diniz levou para o Fluminense lá no início do ano passado, hoje está livre no mercado. Será que pode pintar essa dupla Diniz e Renato Augusto novamente aqui no Vasco? Você vai conferir aqui nesse Acorda Vascão e além dessas muitas outras informações, muitas outras novidades nesse vídeo que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações nessa manhã de terça-feira. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. E esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Tem também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, chegando pela última vez no seu dia para te deixar muito bem informado. Entretanto, hoje, é claro, pois como teremos Vasco e Operário, não teremos o Boa Noite Gigante, mas sim o pós-jogo do Gigante, né? Por volta aí de 9h30, 9h30 não, né? Por volta de 9h15, 9h10 no máximo, eu tô aqui com vocês para trazer o pós-jogo de Vasco da Gama e Operário de Ponta Grossa. Show de bola, vascaíno. Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente, esse Acorda Vascão. Antes, porém, se inscreva aí no nosso canal. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Então não perca tempo, se inscreva, curta, compartilhe. Vamos fazer aí o nosso trabalho chegar a cada vez mais pessoas dentro do YouTube vascaíno. Se inscreva, vascaíno. Não deixe aí de se inscrever, não. Não dê esse mole. Vambora então, sem muita enrolação, agora sim falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente aqui com vocês esse Acorda Vascão, falando sobre Nike, né? Eu, Lucas, tenho muito batido nessa tecla da Nike nos meus últimos vídeos, porque hoje é uma grande realidade, né? O Vasco da Gama terá, a partir do ano de 2026, uma nova fornecedora de material esportivo. O Vasco vai entrar no Campeonato Carioca do ano que vem tendo a Nike, né, como a sua fornecedora de material. O Vasco vai ter aí uma fornecedora de material esportivo top. E só um recado, a rapaziada do Fala Gigante de ontem. Porque tem gente que... Não é possível, rapaziada. Pô, fala uma coisa, vocês entendem outra completamente diferente. Ontem eu trouxe também algumas informações relacionadas a Nike e o Vasco da Gama. E teve um momento que eu falei assim, o Vasco, ele terá, pela primeira vez no século XXI, uma fornecedora de material esportivo do primeiro escalão, que é a Nike ou Adidas, que são as duas maiores do mundo, né? A Nike e a Adidas são hoje as fornecedoras de material esportivos que estampam as seleções do mundo, os principais clubes do mundo. Você fala de Real Madrid, você fala de Adidas, você fala de Barcelona, você fala de Nike, você fala, né, de Manchester United, salvo engano, você fala de Adidas, você fala, poxa, de Juventus, você fala dessas duas grandes marcas. Hoje, né, temos aí a Nike e a Adidas estampada nos principais clubes do futebol mundial. Só para correção aqui, a Juventus é a Adidas. Então, assim, é uma realidade. Aí ontem eu falei isso, cara, o pessoal confundiu. Lucas, poxa, você tá falando besteira. A Nike, a Adidas, perdão, ela já estampou os uniformes do Vasco. Rapaziada, eu sei que a Adidas já estampou os uniformes do Vasco, eu sei muito bem da história de Vasco e Adidas, falando, porém, do século XXI, de 2001 para cá. De 2001 para cá, nenhuma marca entre Nike ou Adidas estampou os uniformes do Vasco.
Ponto. Nenhuma. Já tivemos Champs, já tivemos Capa, já tivemos Umbro, já tivemos Pênalti, já tivemos até a VG. Lembra da VG? A marca própria do Vasco da Gama? Mas Nike ou Adidas não. Então eu sei da história do nosso clube. Obrigado a todos vocês que tentaram, aqueles que foram gentis no comentário, que acabaram não notando o que eu disse. Entenda, rapaziada, que foi grosseira sem necessidade nenhuma. Preste um pouquinho mais de atenção, né, naquilo que eu trouxe ontem. Mas, entretanto, uma baita notícia, o Vasco tendo aí a Nike como a sua nova fornecedora de material esportivo a partir do ano que vem. E ontem, a própria Nike, ela realizou uma reunião com lojistas para apresentar aí os novos uniformes do Vasco da Gama para essa temporada de 2026. Durante esse encontro, foram revelados os preços das camisas que estarão disponíveis para os torcedores do Vasco, tá? A versão torcedor, ela vai ser comercializada por R$ 400. Hoje, um valor bem semelhante ao que vende a capa, né? O uniforme hoje do Vasco da Gama da capa, uma camisa tá custando R$ 380. Essa camisa aqui custou R$ 380. Eu ganhei a camisa aí, fiz aniversário recentemente, que bom, porque tá caro pagar R$ 380 numa camisa do Vasco. Então a Nike vai fazer um modelo torcedor e também terá um modelo idêntico aos utilizados pelos atletas em campo, que será mais caro, será cerca de R$ 750. Hoje a capa já faz isso, mas esse modelo não é comercializado nessa última leva de uniformes do Vasco, né? Essa camisa preta, ó, que tá até aqui do lado, por exemplo, essa camisa preta aqui, do Vasco da Gama, ela é um modelo torcedor. Se você não sabe, né? Por exemplo, se a gente pega, dá até uma reparada na camisa de jogo do Vasco. Essa parte preta, ela é toda cheia de detalhes. Toda cheia de detalhes. Vou botar até essa camisa preta do Vasco aparecendo aí ao lado. Ela é toda cheia de detalhes. Esses detalhes aqui, ó, eles também aparecem na parte preta do modelo de jogo. O escudo, ele não é nesse tecido. O escudo dessa camisa aqui que vende nas lojas gigantes da colina é um escudo em tecido. O escudo da camisa do jogador, de atleta, ele é completamente diferente. Ele é um outro tipo de material, durinho. Então, assim, hoje, querendo ou não querendo, a própria capa ela já produz um outro tipo de material, né? Ela produz um material para o torcedor e produz um material para o atleta. Só não fala isso, só não comercializa o material aí do atleta para o torcedor. Não vende, né, nas lojas gigantes da colina. O uniforme branco também é diferente. Acho que só esse uniforme aqui que ele é idêntico ao que os atletas utilizam e acho que se vendem também na loja. Mas teremos aí essa mudança, um valor caro, né, R$ 750, mas fica aí a critério do torcedor. Lembrando que a informação é que nessa reunião os lojistas ficaram impressionados com esses novos uniformes, completamente algo maluco assim de se ver. Ficou muito lindo mesmo a informação que eu tenho. Serão 2 uniformes, um na cor preta e um na cor azul normal, e o terceiro uniforme, aquele mais diferente, aliás, um cor preta e branca, e o terceiro uniforme será na cor azul. Então aí novidades importantes para trazer a vocês com relação a essa parceria entre Nike e Vasco. Tá animado, vascaíno? Deixa aí, né, a sua opinião nos comentários. Animado eu tô, porém, para a partida de logo mais entre Vasco da Gama e Operário de Ponta Grossa, né? Já já teremos aí esse confronto importante pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de volta. O técnico Fernando Diniz irá se reencontrar com o São Januário após uma noite mágica neste último sábado, goleando o Fortaleza pelo placar de 3-0. O time comandado pelo técnico Fernando Diniz encerrou a preparação ontem para a partida de hoje contra o Operário, sem novos desfalques. A tendência é que o técnico repita exatamente a mesma escalação que enfrentou o Fortaleza neste último sábado. Novidades podem acontecer, porém, no banco de reservas, né? Como, por exemplo, o Payet, que pode sim retornar a lista de relacionados para essa partida aí de hoje contra o Operário. Na última entrevista coletiva, o próprio técnico Fernando Diniz deixou muito bem claro sobre essa possibilidade do retorno de Dimitri Payet. Eles conversaram bastante no treino que aconteceu neste último domingo, anteontem, onde apenas aqueles atletas que não foram relacionados ou que ficaram no banco de reservas participaram. Então essa possibilidade hoje do Payet aparecer no banco de reservas e ter a oportunidade de ganhar uma minutagem na segunda etapa, que seria legal demais ver o Payet tendo o Fernando Diniz na beirada do campo. Além disso, também uma outra novidade tende a ser Maurício Lemos. Não é mais uma novidade, até porque ele chegou até a entrar na partida contra o Fortaleza, se recuperou aí do problema que tinha na costela devido a uma fratura na região, mas a tendência é que ele siga no banco de reservas
e o Luiz Gustavo permaneça no time titular. Então, sem muitas alterações, o Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Piton na esquerda, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, no Moreira, Verratti e Ryan para essa partida de hoje contra o Operário. Eu, Lucas, sinceramente, estou numa expectativa gigantesca, tá? Eu acho que hoje posso estar animado demais, posso, mas eu acho que hoje é mais uma goleada do Vasco contra o Operário. Se o futebol apresentado neste último sábado se tornar não apenas uma loucura, mas uma realidade dentro do Vasco da Gama, se o Vasco realmente se acertou com o técnico Fernando Diniz, hoje enfrentando um adversário mais fraco tecnicamente do que foi o Fortaleza no sábado, o Vasco tende a jogar mais bola, se destacar mais, sobrar mais e ganhar até com mais tranquilidade. Tá animado, vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque hoje, é claro, é dia de Vasco da Gama e Fortaleza. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco e Fortaleza pela Copa do Brasil e também é dia de InPlay. Você conhece a InPlay, vascaíno, não? Então fica tranquilo que eu vou te apresentar agora essa plataforma que está chegando com tudo no mercado do Brasil. Ou, aliás, já chegou com tudo, né? Para você que é amante de futebol, tem que conhecer a InPlay. Mas eu tenho certeza que se você acompanha o canal do Gigante Vasco, você já conhece essa marca. A InPlay é um aplicativo que você pode se divertir com seus amigos, brincar e mostrar para aquele teu amigo que você sabe mais de futebol do que ele. Por exemplo, ó, eu tenho a InPlay e a rapaziada aqui do meu canal tá lá comigo na InPlay. Eu vou abrir para vocês aqui nesse momento o ranking do campeonato, ó. João Batista com 56 pontos, José Luiz com 21, Gigante do Povo 14, Senhor PTK com 12, eu com 11. Mas se eu abro os snaps como tá aí, eu tô na liderança junto com o João Batista com 75. O João Batista tá sinistro. E tá rolando aí pra baixo todo mundo do canal participando. Eu tô mostrando para o pessoal do canal que eu sei mais futebol do que vocês. E eu quero saber se você sabe mais futebol que eu. Sabe como tu vai fazer isso? Correndo pra InPlay. E isso é assim, é um jogo de diversão, de amizade, de troca, de resenha. Mas acima de tudo, é um jogo que você também pode ganhar dinheiro. Dinheiro real. Como? Eu vou te explicar agora nesse momento. Por exemplo, estou com 24.900 moedas. Isso daí é os campeonatos. Ó, temos Vasco Operário, 1.000 moedinhas precisa. E Copa do Brasil, 5.000 moedas. Aí tem Grêmio CSA, que eu não vou jogar. Fortaleza e Retrô também não. Eu quero jogar os jogos relacionados ao Vasco e Operário, né? Que é o meu time, é o nosso time. Tem esse de 5.000, é ele exatamente o que eu vou fazer. Eu tô com 25.000 moedas, dá para fazer o de 5.000 tranquilo. Mais 55%, é claro. Mais de um impedimento do Vasco no primeiro tempo, eu acho, sinceramente, que sim, que não, aliás. Mais de 9 chutes do Vasco na primeira etapa, com toda certeza. O Vasco vai apertar o Operário hoje em São Januário. Mais de 85% de precisão nos passes, sim. Mais 4 cartões amarelas pro Vasco? Acho que não, cara. Acho que não. Acho que não vai precisar fazer cartão. Mais de 8 escanteios, sim. Vasco dará mais de 8 chutes no gol, sim. Mais de um impedimento do Vasco no jogo? Não, também. Acho que não vai precisar. Mais 3 chutes, claro. Coutinho vai chutar muito hoje na partida contra o Operário de Ponta Grossa. E gol do Verratti? É claro. Com toda certeza o Verratti hoje vai cravar o dele. Então, ó. Eu já fiz aí o meu jogo do campeonato da InPlay, ó. Tô com 19.900 moedas apenas neste momento. Aí tem os campeonatos, que eu mostrei para vocês, e tem os snaps, que são joguinhos mais rápidos que também eu posso ganhar moedas. Mais de 2 gols do Vasco no segundo tempo? Esse é o P. Eu quero fazer o G para ser com mais moedas investidas, né? Tamanho grande de moedas. 2.000 moedas. Mais 30% de precisão? Sim. Coutinho cometerá mais de uma falta? 5.000 moedas é muita coisa, muito arriscado. Tietchan cometerá mais de uma falta? Muito arriscado. Mais 65% de posse? Cara, eu acho que sim, cara. Mas é muito arriscado também. Mais 50% de posse é esse. 10 moedas investidas, mas eu acho que vai com tranquilidade mais 50% de posse do Vasco na segunda etapa. Então, ó, coloquei tudo que eu tenho ali. Mais 55% de posse do Vasco no primeiro tempo? Sim, por 1.000 moedas. Gol do Verratti? Arriscado. Vou no P agora que é mais barato. Mais 2 gols do Vasco no segundo tempo. Mais de um gol do Vasco no primeiro tempo? Sim. Mais de 4 cartões amarelos e meios? Não. E eu já tô no Náutico e São Paulo, cara. Eu tô fazendo aqui, ó. Mas vambora. Mais de 11 escanteios no jogo? Sim. Mais de 4 cartões amarelos? Não. Mais de 5 impedimentos no jogo? Cara, eu acho que eu já fiz muito desse Náutico e São Paulo. Por exemplo, eu tava fazendo os jogos do Vasco e do nada eu fui parar nos jogos do Náutico e São Paulo porque a InPlay é assim, eu posso jogar todos os tipos de campeonato, posso me divertir com todo mundo e se eu acertar eu ainda passo o amigo lá no ranking do canal.
essa é a Implay, meu amigo. É um aplicativo, volto a repetir, que você pode se divertir, você pode jogar, você pode brincar, você pode resenhar. E o objetivo é o quê? É você ganhar as moedas. Porque com as moedas, você pode trocar por dinheiro real. Olha que loucura, tu brinca, se diverte e ainda pode ganhar dinheiro. Por exemplo, quando comecei aqui o vídeo com vocês, né, a gravar esse aplicativo da Implay, nesse momento eu tava com 25 mil moedas. Se eu chego a 50 mil moedas, eu posso trocar por 50 reais. É pouco, mas é fácil chegar a 50 mil moedas. Só que se eu chegar a 100 mil moedas, eu troco por 100 reais. Se chegar a 500 mil moedas, eu troco por 500 prata. Sendo que eu não coloquei R$ 1 na plataforma. Olha que loucura, eu não coloquei nada e eu posso ganhar 500 reais ainda. É fácil? Não, cara, é difícil, mas você só precisa saber de futebol. E se você entrar agora, nesse momento, no link do comentário fixado e da descrição, você vai ganhar 1.000 moedas. A Implay vai dar, pedir para eles, a rapaziada vai dar para vocês agora 1.000 moedas para você iniciar, brincar, se divertir com essas 1.000 moedinhas, fazer essas moedas girarem, lucrarem, dobrarem, e para você lá na frente conseguir sacar uma graninha. Mas corre! Isso não é uma bet, não é uma casa de aposta, é um fantasy game para você brincar, se divertir sem gastar R$ 1. Então corre pra Implay, porque a Implay vale a pena. Fechou? Implay, beijão, obrigado aí por estar investindo no canal do Gigante Vasco. E agora sigam com o vídeo, que tá cheio de informação. Bom, meu amigo vascaíno, vambora então, depois desse anúncio aí da Implay, seguir com esse Acorda Vascão. Eu quero trazer aqui duas notícias para você, amigo vascaíno. A primeira, relacionada a Brian Rodrigues, né? O sonho de consumo da atual diretoria, o nome de destaque no futebol mexicano, uruguaio, de seleção uruguaia, jogador diferenciado, que hoje não é alvo apenas do Vasco, mas também de um outro clube aqui do futebol brasileiro, que é o Palmeiras. Importante lembrar para vocês que o Vasco quase por detalhes fechou a contratação do Brian Rodrigues na janela de transferências do início do ano. O Vasco nos últimos dias da janela de transferências do futebol mexicano, Brian Rodrigues é um jogador do América do México, e enviou uma proposta que agradou o clube. O Vasco vinha desenrolando uma negociação com o América do México desde o início de janeiro, mas foi somente no final de janeiro que o Vasco da Gama realmente fez uma proposta que agradou aos dirigentes do clube do futebol mexicano. Proposta no valor de 7 milhões de dólares, à época a cotação dava 40 milhões e 800 mil reais. O América do México se amarrou na proposta, aceitou a proposta, mas disse assim ao Vasco: Vasco, a proposta está perfeita, eu quero vender o Brian Rodrigues a vocês, mas pelo pouco tempo hábil para uma reposição, porque a janela fecharia no domingo, dia 2 de fevereiro, e a proposta que o Vasco fez e agradou a América do México aconteceu no dia 31 de janeiro, numa sexta. Então a América não teria tempo hábil para, no sábado e no domingo, achar rapidamente substituto para o Brian Rodrigues e fechá-lo até a meia-noite do dia 2. Então, com isso, a América do México se amarrou na proposta, mas pensou no desempenho desportivo. Pensou que a ausência do Brian, mesmo financeiramente sendo algo maravilhoso, iria acarretar sérios problemas dentro de campo com a ausência de um jogador para a posição. Então, diante disso, a proposta ela foi rejeitada pelo América do México, mas o time mexicano se disponibilizou a aceitar a proposta desde que o negócio fosse para o segundo semestre. Ou seja, os dirigentes até chegaram a conversar com o Vasco e dizer: olha, vamos aceitar a proposta, vamos fechar negócio, e no meio do ano o Brian Rodrigues viaja para o Rio de Janeiro. À época, o Vasco não andou e acabou não fechando com o jogador, mas deixou muito bem claro que a possibilidade de um retorno nas tratativas aconteceria bem provavelmente na janela agora que vai ser aberta no meio do ano. Mas não será fácil. Por quê? Pois o Vasco contará com um concorrente. E esse concorrente é o Palmeiras, meu amigo. Informação aí que a agência RTI Sport apurou nestas últimas horas é que o Palmeiras chegou até a formalizar uma oferta já ao América do México no valor de 8 milhões de dólares, algo em torno de 45 milhões e 300 mil reais, para adquirir 80% dos direitos econômicos de Brian Rodrigues. A informação é que esse valor de 8 milhões de reais, 6 milhões seriam fixos e 2 milhões variáveis, dependendo de metas batidas pelo atacante no Vasco da Gama. Ou seja, o Palmeiras pagaria 34 milhões e os outros 11 milhões e 200 mil reais seriam pagos caso o Brian Rodrigues batesse algumas metas no Vasco. Um valor fixo e inferior à proposta feita pelo Vasco no início da janela do ano passado. Recentemente, tivemos a informação, que o empresário do Brian Rodrigues estava aqui em São Paulo para ter o primeiro contato com a diretoria do Palmeiras e, de acordo com o portal RT Esportes, as negociações andaram nessas últimas horas. Vamos ver aí o que vai acontecer.
É um nome de sonho, de desejo do Vasco da Gama, mas é um jogador muito valorizado no mercado pelo desempenho que ele está tendo nesse momento no futebol mexicano. Seria um baita nome, mas tem, é claro, as suas dificuldades. São 12 gols e 9 assistências nesta temporada com a camisa do América do México. E outro nome que eu não tenho informação que interessa ao Vasco, que o Vasco vai contratar, muito pelo contrário, não chegou absolutamente nada, mas é sim algo para abrir os olhos, é Renato Augusto, meu amigo. Ontem o Fluminense, através de suas redes sociais, anunciou a rescisão de contrato com o Renato Augusto. O Augusto tinha um contrato com o Fluminense, né, até o final do ano. O jogador chegou ao clube no início do ano passado, assinou um contrato de 2 anos, mas preferiu a rescisão contratual. O Augusto tinha um salário no Fluminense de R$600 mil mensais. Um jogador que teve pelo Fluminense 36 jogos no geral, sendo que desses 36, 10 foram como titular, um gol marcado, uma assistência, 2 grandes chances criadas, 21 passes decisivos, 89% de acerto no passe, 32 finalizações, 67% de acerto no drible e 20 desarmes. Um jogador que foi muito bem na temporada anterior a chegar ao Fluminense do ano passado, foi vestir a camisa do Corinthians. Ele teve em 23, 45 partidas, 6 gols marcados e 10 assistências. O ano de 2022 também do Renato Augusto foi maravilhoso, 50 gols, 5 assistências, 50 jogos, 5 gols e 8 assistências. Ano de 2022, inclusive, né, que Renato Augusto chegou ali à final da Copa do Brasil com o Corinthians, salvo engano. Exatamente, né, 22 o Corinthians chegou à final com o Flamengo da Copa do Brasil e 23 o campeão foi o Galo. Então exatamente isso. Aliás, não sei. Foi um ano aí, entre 23 e 24, acho que foi 22 mesmo, que o Renato Augusto chegou à final contra o Flamengo vestindo a camisa do Corinthians. Ele era o grande nome, mas nas 2 temporadas ele brilhou, 22 e 23, teve números bem interessantes vestindo a camisa do Clube Paulista, que o credenciou a chegar ao Fluminense. Entretanto, a ida do Renato Augusto ao Fluminense não foi à toa. Foi um pedido do técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz fez questão de levar Renato Augusto para o tricolor das Laranjeiras. Não à toa, o único gol do Renato Augusto com a camisa do Fluminense foi sobre o comando técnico Fernando Diniz no empate pelo placar de 2-2 contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Fluminense, Renato Augusto, sob o comando técnico Fernando Diniz, teve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 partidas. Renato Augusto, no geral, né, toda a sua passagem no Fluminense foram 23 jogos. Perdão, foram 36 jogos. Só com o Diniz foram 21 partidas, num período de 6 meses. Ou seja, o Fernando Diniz utilizou muito o jogador Renato Augusto. O Fernando Diniz teve no ano passado 29 partidas sob o comando do Fluminense. Ele foi demitido no meio do ano. E dessas 29 partidas, 28 o Renato Augusto foi utilizado. Sendo que os 4 primeiros jogos do Fernando Diniz na temporada, né? Os 3 primeiros jogos, Renato Augusto nem foi relacionado porque estava em um momento de preparação física. Então, assim, que indica, quando o Diniz tinha o Renato Augusto à disposição, ele utilizava. Era um jogador que o Fernando Diniz gostava muito de utilizar e chegou ao Fluminense por um pedido do próprio. E tinha uma minutagem bem legal, tá? Renato Augusto iniciou chegando até a jogar como titular em uma partida contra o próprio Botafogo pelo Campeonato Carioca. Minutagem aí chegando perto ao tempo de 65 minutos, 62 minutos, 28 minutos. Pô, 74 minutos, a minutagem do Renato Augusto era muito boa, chegando a atuar até como titular em vários jogos sob o comando técnico Fernando Diniz. Até na Recopa, né, contra a LDU, o Renato Augusto ele chega a entrar na partida na segunda etapa, jogando 23 minutos daquele jogo importante para o Fluminense no Maracanã. Então, assim, hoje o Renato Augusto livre no mercado, recebendo um salário no Fluminense de 600 mil, que tende a ser menor no próximo clube que ele vestir a camisa, eu acho que, assim, é para se atentar, que é um nome que o Fernando Diniz gosta muito. E até assim, saindo um Payet no meio do ano, liberando espaço na folha, a gente pensa, o Coutinho saindo, quem é o substituto do Coutinho? E o Diniz gostando do Renato? Sinceramente, eu não sei não. E para provar aquilo que eu tô falando, se liga só na troca de elogios entre Diniz e Renato Augusto no ano passado.
Primeiras palavras do Diniz, quando o Renato ainda não havia fechado com o Fluminense, mas estava essa novela e o Diniz falou sobre o jogador. E a segunda é uma entrevista do próprio Renato já vestindo a camisa do Fluminense e elogiando muito o técnico Fernando Diniz. Se liga só. É um jogador que dispensa comentários, história linda no futebol, um jogador extremamente talentoso, que decide jogo, todas as informações, que ele é um grande profissional, um excelente caráter, um ótimo amigo. E o jogador, para mim, ele fala pelo seu gesto dentro do campo. Então, há muito tempo eu admiro o Renato. E para a gente é uma alegria, uma honra muito grande poder contar com tamanho talento e tamanha integridade pessoal. Sempre fui um admirador do trabalho dele, nunca escondi isso de ninguém. Eu sempre quis entender como ele chega no resultado final, como é que o trabalho é feito, da onde ele tira as situações de jogo, onde ele enxerga os espaços. E quando ele me ligou para falar um pouco sobre o Fluminense, sobre tudo, o pouco que eu tinha de dúvida, realmente tirou numa ligação. Então, era uma vontade grande. Eu sempre acreditei que para você colocar o nome na história do clube, você precisa buscar títulos, né? Então, estou tendo a oportunidade de chegar aqui no Fluminense hoje e para eu colocar o nome na história do clube, eu preciso de buscar títulos. É um time que já vem conquistando, jogadores acostumados a ganhar, então só quero agregar. Chego numa situação um pouco diferente, de não ter a responsabilidade de tudo, e sim poder dividir, poder auxiliar, às vezes, os mais jovens e até os mais experientes também. Então, um momento diferente, tentar me adaptar o mais rápido possível. Bom, meu amigo vascaíno, deixa aí a sua opinião nos comentários. Volto a repetir, tá? Não tem informação nenhuma de que Renato Augusto foi pedido por Diniz, mas pode ser uma surpresa, cara. Eu acho que sim. Renato Augusto tem até uma possibilidade de aposentadoria, mas ainda nada está confirmado também. Mas é bom ficar de olho nessa situação. O nome que o técnico Fernando Diniz se amarra, né? Gosta do jogador e isso pode favorecer uma chegada. Mas, volto a repetir, deixe sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Corda Vascão, primeiro vídeo apenas dessa terça-feira de Vasco e Operário. E já já eu tô de volta aí contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.